Que estas imagens e palavras sejam o mapa que conduz sua jornada, revelando caminhos de amor e entendimento. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Então, após 2 semanas do yantra do sonho, todos absolutamente imóveis, é um processo fantástico. Para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso? Será uma ferramenta poderosa? Veja, este yantra do sonho, talvez máquina de sonhos soe melhor. O yantra do sonho é algo que criamos quando reunimos pessoas para um programa de 90 dias. Isso foi nos Estados Unidos. Então, naquele momento, quando eu vi que depois de muito sadhana ao longo do dia, desde as 5:30 da manhã continuamente, então eu entrei no corredor um dia à noite e vi que todos estavam dormindo em paz. Eu não gostei. Eles deveriam estar trabalhando em si mesmos. O fato é que dormir em paz significa: se você alcançou um estado interno em que você está para além dessas coisas, então deve dormir em paz. Você ainda tem muitos problemas e você ainda assim dorme em paz, isso não é uma boa ideia porque você vai carregar seus problemas pelo resto da vida. Então eu disse, vamos fazer isso. Demorou algumas semanas para preparar e demorou mais algumas semanas para que as pessoas se envolvessem com ele. E então, todo mundo começou a ter sonhos violentos, disparados em grande velocidade, numa só noite, simplesmente 100, 200 sonhos acontecendo, sonhos paralelos acontecendo. Sadhguru, estávamos dormindo bem todos esses dias, agora eu disse, eu não sou calmante. Estou aqui para despertar as pessoas, não para colocá-las para dormir. Porque você nunca pode meditar genuinamente se você não gastar essas coisas. Quando você se senta assim, os sonhos estão acontecendo. Você precisa gastá-los. Há apenas uma certa quantidade de informação. Se você deixa passar numa boa velocidade, verá que, quando se sentar na próxima vez, não haverá mais muita informação, simplesmente estará lá. Então, após 2 semanas do yantra do sonho, todos absolutamente imóveis. É um processo fantástico. Naquela época, eu disse que o faríamos e o daríamos para as pessoas levarem para casa. Mas então, você sabe, a capacidade vem num momento, a sabedoria vem um pouco depois. Então eu vi que temos que ter pelo menos uma semana, de preferência 15 dias, em que as pessoas terão que vir e ficar aqui, teremos que monitorá-las para que elas passem pela pior parte dos sonhos. Então, antes de levá-lo para casa, elas estarão um pouco mais
Não uma inundação, a coisa está fluindo gentilmente. Precisamos trazê-las para esse lugar antes que elas o levem para casa. Senão, sabe, se a situação não for propícia, as pessoas ao seu redor não entenderão o que está acontecendo com você. Então, não adianta fazer coisas muito intensas. Então, quando você e muitos outros estiverem prontos para algo assim, digamos para um processo de 15 dias para levar o yantra do sonho para casa, nós poderíamos fazer isso. Será uma ferramenta poderosa. Estes são tipos de sadhanas que podemos estabelecer individualmente para qualquer pessoa, mesmo sem o yantra do sonho. Mas aí elas têm que estar sob nossa observação e cuidado. Se não, não necessariamente será ruim. Quando você dirige em alta velocidade, você tem que estar numa estrada onde nenhum ciclista estúpido vire de repente. Olá? Sim ou não? Se esse cara virar de repente é uma coisa pequena, você pode estar dirigindo um carro, ele está apenas de bicicleta, mas coisas terríveis acontecerão tanto para você como para ele e para tudo. Portanto, se você deseja dirigir nessa velocidade, tem que estar pelo menos por algum tempo numa estrada livre. Então, quando você estiver pronto para algo assim, podemos pensar nisso. Toda a experiência de sua vida, de certa forma, é um sonho. Num Anadi, criamos uma máquina de sonho. Assim, aceleramos os sonhos 100 vezes mais do que o normal. Não estamos tocando no seu prarabdha karma ou no karma alocado. Estamos indo simplesmente para o armazém do karma, o Sanchita Karma. Porque a substância necessária para encontrar um outro útero foi removida, mas este corpo está perfeitamente bem. Isso significa que destruímos o seu futuro? Veja, você acredita em muitas coisas. Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo, muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor. Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo. É o principal problema.
Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado, esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado, não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés. Obviamente você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa, é tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Ah, não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim e aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção, porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo, Is that a reality? isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso. A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito, muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou: eu sou uma pessoa que crê de verdade. Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Por que você é uma pessoa que crê?
Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse, é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus. Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, porque você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Não é fantástico que, se não houver nenhum propósito, você não tem nada para cumprir, você pode simplesmente viver. Não, mas você quer um propósito? E não um propósito simples, você quer um propósito dado por Deus? Isso é muito perigoso. As pessoas que acreditam ter um propósito dado por Deus estão fazendo as coisas mais cruéis no planeta? Sim ou não? Elas estão fazendo as coisas mais horríveis e elas sempre fizeram as coisas mais horríveis. Porque quando você tem um propósito dado por Deus, a vida aqui se torna menos importante do que o seu propósito. Não, a vida é importante. A vida é importante. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua família, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, da sua festa. Não estou falando disso como vida. Este é vida, não é? A vida está dentro de você ou ao seu redor? O ambiente da vida. Você está confundindo o ambiente da vida com a vida? A sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua festa, tudo isso é o ambiente da vida. Isso não é vida, não é? Sim ou não? Você está confundindo o ambiente com a realidade? Não. A vida é importante. Porque é a única coisa que você conhece. Você não conhece mais nada. Você conhece mais alguma coisa? O resto é tudo imaginado, não é? A única coisa é que este está pulsando, vivo, e isso é tudo o que há. Então isso é importante? É de extrema importância. Não você como pessoa, isso não é importante, mas você como um pedaço de vida é muito importante, porque essa é a base de tudo. Quando eu digo que essa é a base de tudo, o universo existe para você somente porque você existe, não é mesmo? Sim ou não? O mundo só existe para você porque você existe, caso contrário, ele não existiria em sua experiência. Portanto, em todos os sentidos isso é importante. Então, qual é o propósito deste? Veja, se você tivesse um propósito e se o tivesse cumprido, o que você faria depois disso? Depois disso, o que você faria? Ficaria entediado, não é? É que a vida é tão complexa e tão fenomenalmente complexa que se você passar 10.000 anos observando-a cuidadosamente, você continuaria sem conhecê-la inteiramente. Se você passar 1 milhão de anos observando-a com foco absoluto, ainda assim você não a conheceria em sua totalidade? É assim que as coisas são. Existe um significado para isso? A coisa mais grandiosa da vida é que ela não tem nenhum significado. Este é o maior aspecto da vida.
é que ela não tem significado e que não há necessidade de que ela tenha um significado. É a pequenez da mente do indivíduo que buscará um sentido, porque psicologicamente você se sentirá meio que desconectado da vida, caso você não tenha um propósito e um sentido. As pessoas estão constantemente tentando criar esses falsos propósitos. Agora, elas estavam muito bem e felizes, de repente elas se casaram, agora o propósito é a outra pessoa. Depois eles têm filhos, agora eles se tornaram infelizes juntos. Agora todo o propósito pelo qual eu passo por essa infelicidade é por causa das crianças. E assim vai. Essas são coisas que você está causando e mantendo-as como propósitos de vida. E existe um propósito dado por Deus? E se Deus não souber que você existe? Não, eu só estou perguntando por acaso. Eu estou dizendo que neste enorme cosmo, do qual Deus deveria ser o criador e o gerente destas 100 bilhões de galáxias, e nelas está este pequeno planeta e você, suponha que ele não saiba que você existe. O que fazer? É possível ou não? Me desculpem, eu estou dizendo tantos sacrilégios, mas é possível ou não é? E se ele nem souber que você existe? E se ele não tiver um plano para você? Suponha que ele não tem um plano individual para você. Não procure por tais coisas. A questão é que a criação é feita de tal forma que a criação e o Criador não podem ser separados. Aqui você é um pedaço da criação, ao mesmo tempo a fonte da criação está pulsando dentro de você. Se você prestar um pouco de atenção neste processo da vida, você não precisará de nenhum propósito. Ele o manterá envolvido por 1 milhão de anos, se você quiser. Há tanta coisa acontecendo, tanta coisa significa, tanta coisa inacreditável acontecendo aqui mesmo. Se você prestar atenção suficiente, 1 milhão de anos de existência vai mantê-lo ocupado ou mais? Nesse momento, a necessidade de um propósito surgiu porque você está preso na estrutura psicológica, não no seu processo de vida. Psicologicamente, a sua estrutura psicológica funciona a partir dos dados limitados que ela acumulou. É dentro disso que ela fica girando e agora mesmo, o seu pensamento e a sua emoção se tornaram muito mais importantes do que sua vida. Não é assim? Então, por causa disso, você procura um propósito como uma fuga da armadilha que você montou para si mesmo. É uma armadilha montada por você. Você pode facilmente sair dela. Se a armadilha foi montada para você por outra pessoa, será difícil de sair porque eles montarão uma armadilha de tal forma que você não poderá sair, não é? Eu estou falando da vida e não do casamento. É disso que estou falando. É isso? Então essa é uma armadilha montada por você? É fácil sair dela, mas esse é o problema. A razão de ser tão difícil é porque agora você está identificado com a armadilha, você gosta dela. Você gosta dela porque ela lhe dá uma certa sensação de segurança e estabilidade e proteção e identidade individual. Se você constrói um casulo ao seu redor, ele lhe dá segurança, mas também o aprisiona. As paredes de autopreservação também são paredes de autoaprisionamento. Quando elas o protegem, você gosta delas. Quando elas o restringem, você não gosta delas. É por isso que temos portas. Nós gostamos das paredes porque elas nos protegem.
Mas nós temos portas para que possamos abri-las e sairmos quando quisermos. Não importa o quanto seja bom, ainda queremos sair, não é? Então, é assim com cada armadilha que você monta. Não importa o quanto seja bom, você ainda quer sair. Portanto, o muro psicológico que você construiu, que lhe dá algum senso de identidade, que lhe dá algum senso de ser uma pessoa, um indivíduo, e que lhe dá segurança, você começa a experienciá-lo como uma armadilha, em algum momento você quer derrubá-lo. Portanto, uma maneira de não quebrá-lo é encontrar um propósito. Aqueles que encontram um propósito em suas vidas tornam-se tão convencidos. Eles viverão para sempre dentro da sua própria armadilha, achando que estão fazendo a coisa mais fantástica. A primeira coisa que você precisa é de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, então você pode escalar. Se você não tem equilíbrio, é melhor você ficar no chão, não é? Não é seguro para alguém que não está equilibrado escalar alto. É melhor você ficar perto do chão, você não deveria escalar. Portanto, a primeira coisa é estabelecer um equilíbrio, depois desfazer a sua estrutura psicológica. Então será uma coisa maravilhosa. Se você desfizer a sua estrutura psicológica sem equilíbrio, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, veja por que uma pessoa quer beber álcool ou usar drogas, porque isso desfaz a sua estrutura psicológica e faz você se sentir livre por um momento, mas sem o equilíbrio necessário. Você não trabalhou para o equilíbrio, mas você conseguiu a liberdade. Liberdade sem equilíbrio é destruição, não é? Portanto, a primeira coisa é trabalhar pelo equilíbrio, um enorme senso de equilíbrio, no qual, mesmo que você desmonte a sua estrutura psicológica, você pode simplesmente viver aqui. Desmantelar a sua estrutura psicológica é um processo importante porque essa é a sua armadilha, essa é a sua segurança, essa é a sua estabilidade, ao mesmo tempo é a sua armadilha. Porque as paredes foram erguidas, você se sente seguro, mas elas também são a sua armadilha. Se você desmantelar a sua armadilha, você vai desmantelar a sua segurança também, não é? Você também desmantela o seu senso de propósito? Você também desmantela tudo o que é importante para você? Portanto, para isso, precisará de equilíbrio. Sem equilíbrio, se você desmantelar, irá enlouquecer. Mas não procure um propósito, porque se você procurar um propósito, você está procurando a loucura. Se você encontrar um, com certeza você está louco. Sim. Se você acha que encontrou um propósito na vida, você com certeza enlouqueceu. Porque somente as pessoas loucas têm um propósito. Ou as pessoas que têm um propósito são loucas de muitas maneiras. Essas são coisas que você cria em sua mente e acredita que sejam verdadeiras, não é mesmo? Agora mesmo lutar pelo meu país é o meu propósito. Neste momento, se for necessário, lutarei, sabendo muito bem que é uma maldita luta desnecessária. Sim, assim você lutará apenas na medida do necessário. Se você acha que esse é o seu propósito, você vai querer destruir o mundo inteiro por causa das bobagens que você acredita, não é mesmo? Se algo for necessário, nós o faremos. Com um envolvimento absoluto. Não existe outro propósito. O propósito da vida é viver e viver totalmente. Viver totalmente não significa festejar todas as noites. Viver totalmente significa que antes de você morrer, cada aspecto da vida foi explorado, nada ficou inexplorado. Sim? Antes de você morrer, mesmo que você não explore o cosmos, pelo menos este pedaço de vida você deve conhecê-lo em sua totalidade. Este tanto você tem que fazer a si mesma, não é? Isso é viver totalmente. Experimentar tudo isso, todas as dimensões do que este é, você não deixou nada intocado. Você só faça isso. Vai demorar muito tempo.
é um propósito bom o suficiente para você. Ele manteve seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina porque você está usando o Manipuraka. O homem vai simplesmente voar. Bruce Lee, você já ouviu falar dele? Não, ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração, então um jornalista veio e perguntou, ele ainda não era tão famoso em Hollywood, ele tinha acabado de chegar em Hollywood, e as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super-humano. Por isso as pessoas estavam comentando, um jornalista veio entrevistá-lo, e perguntou, ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso, faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali, ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali, a beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí. E manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância. Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar? Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto, isso é fácil de dizer, não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente. Elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico. Você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move o seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade, há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida,
precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa. Então, naturalmente, vários desvios acontecem. E não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que, em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso por si só aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo, arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema, como sendo este a melhor fábrica de químicos, se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada.
Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.